Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, gente, eu te ensino uma rosca natalina sensacional, fácil de fazer. Demora um pouquinho, mas ela é muito saborosa e o resultado é sensacional. Então, se você já quer ir lá aprender, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, vamos lá, que tá demais hoje, viu, gente? Para começar, aqui no recipiente, nós vamos adicionar os ingredientes, tá? Lembrando para vocês que todos os ingredientes ficam listados aqui na descrição ou lá no blog, passa lá e confere, tá bom? Eu coloquei a manteiga, vou colocar também o açúcar, eu tô usando açúcar refinado, tá? Vou colocar também o fermento biológico seco, um pacotinho daquele de 10 gramas é suficiente. Vou adicionar 2 ovos. E também vamos misturar, tá? A manteiga ainda é um pouquinho difícil de derreter, mas dá tranquilo, tá? Você não precisa ficar tão preocupado assim com que ela derreta, tá? Que ela vai derreter direitinho. E aí depois que ela estiver bem misturada e agregada na nossa mistura, nós vamos adicionar a farinha, tá? Eu estou adicionando farinha de trigo branca refinada, tá bom? Mas se você quiser, pode fazer com farinha integral também. Lembrando, gente, que farinha integral é sempre a metade da quantidade de farinha branca, tá? Porque ela é muito mais seca, né? Então tem que pôr menos, tá? Vou colocar também a água, tudo em temperatura ambiente, tá, gente? Para não matar o fermento. O leite também em temperatura ambiente, não pode estar gelado, porque senão não ativa o fermento. E também não pode estar quente, porque senão mata ele, tá? Vou adicionar aqui a farinha de trigo, como eu falei para vocês, tá? Aqui tenho meio quilo e um pouquinho só de sal, tá? Uma pitadinha, bem pouquinha mesmo. Então, eu vou misturar e vou colocando a farinha de trigo aos poucos, tá? Logo vocês vão ver que a massa vai ficar difícil de mexer. E é assim mesmo, porque é uma massa, né, gente? Então, é difícil. Se você quiser fazer na batedeira, também pode, tá, gente? Põe aquele gancho e vai batendo sua massa tranquilamente. Eu não aconselho fazer em batedeira de mão, porque ela é muito fraquinha, tá? Então, fui misturando e agregando a nossa farinha aqui na massa. Vai ter uma hora que você vai ter que colocar a mão para poder sovar essa massa, tá? Mas vai, enquanto der para ir mexendo, vai colocando a farinha e mexendo com uma colher, tá bom? Pode ser colher de pau, você escolhe, tá? Eu peguei uma colher simples para mostrar para vocês que não tem erro mesmo, tá, gente? É só ir misturando bem, agregando na massa. E aí, eu tirei a colher e fui mexendo com as mãos, tá? Se você sentir que precisa de farinha além do que eu deixei aqui, pode pôr um pouquinho mais sem problema nenhum, tá? O importante é que ela não grude tanto assim na sua mão. Eu depois vou colocar um plástico filme por cima e vou levar para crescer por 40 minutos, tá? Então tampa bem a sua massa aí. E eu deixei lá dentro do forno desligado, tá? Só para crescer por 40 minutinhos. Enquanto isso, eu aproveitei para ir lavando a louça, pondo ordem na cozinha, limpando tudo que eu sujei, tá? Porque assim facilita a vida, tá? Fica a dica da Clau. Eu só coloquei aqui, ó, plástico filme por cima para prender bem e aí, sem problemas, tá, gente? Só deixar lá crescendo por 40 minutinhos, que vai estar tudo pronto e tranquilinho. Depois que ela cresce, ela fica bem bonita. Vocês vão ver, vou mostrar pra vocês. Fica linda. Então, aqui na minha tábua, eu coloquei um pouquinho de farinha de trigo e coloquei a massa. Olha como ela já desenvolveu, tem bastante ar dentro dela. Eu coloquei só um pouquinho de farinha em cima e fui mexendo nela, tá? Peguei um rolo de macarrão, vou passar farinha no rolo para não grudar e vou abrindo aqui a nossa massa. Eu quero abrir um retângulo. Se você tiver mais espaço aí, pode abrir mais fininho do que eu abri, tá bom? Aí, ó, abri mais ou menos um retângulo e fui desgrudando assim da tábua, tá? Agora chegou a melhor hora, ao meu ponto de vista. A segunda melhor hora. Colocar as frutinhas. Então, eu coloquei uva passa branca sem semente. Fui distribuindo pela massa, tá? Vou colocar também uva passa preta sem semente. Lembrando, se você não gosta de alguma coisa nesse estilo,
É só você não colocar, tá? Pode colocar gotinhas de chocolate no lugar. Eu ainda coloquei mais frutas, vocês vão ver. Eu coloquei frutas cristalizadas, coloquei também cereja picadinha, tá? Sabe aquela cereja em calda que a gente encontra no mercado? Essa mesmo. Só piquei e fui colocando em cima, tá? E aí você escolhe o que você quiser colocar. Olha que bonito que fica, né? Aí agora eu vou vir aqui do lado e vou começar a enrolar, tá? E tem muitos segredos, tá, gente? Eu vou contar pra vocês um principal segredo. Se você não trabalha muito, não tem o costume de trabalhar com massa, se você nunca faz massa, eu aconselho a você, ó, enrolou, tá? E aí, deixa assim a massa e eu já vou mostrar pra vocês o que você não deve fazer se você não tem experiência, tá? Então, fechei bem as pontas. E aí, só ver bem, assim, distribuir um pouco o recheio. Se você não tem experiência, não faça essa etapa, que a chance de dar errado é altíssima, tá? Eu cortei porque a intenção é faça com que as frutinhas fiquem mais expostas e fica mais bonito. Mas se você não tem experiência com massa, tem dificuldade de trabalhar com massa, não faça isso, porque é difícil, tá? Então, ó, eu fui colocando aqui, você vai ver que as frutinhas vão caindo, é normal, né, gente? Mas é só ir fechando bem e apertando que as frutinhas ficam, tá? Eu formei uma rosca assim, ó, para facilitar. Untei minha forma com desmoldante e vou colocar lá na forma. Olha só como é complicado, tá vendo? Ela gruda. É normal, gente. Mas se você não tem experiência em trabalhar com massa, não faça essa etapa. Já coloca fechadinho, sem cortar mesmo, que é mais simples, tá? Eu coloquei aqui, ainda caíram algumas frutas, eu coloquei por cima. Se você quiser deixar fechado o seu e decorar com frutinhas por cima, também é válido, fica lindo de qualquer forma, tá? E agora eu vou deixar crescendo por meia hora e depois que crescer, eu volto aqui para mostrar para vocês, tá? Ela fica linda. Olha, depois, olha como cresceu, ficou maravilhosa. Eu só vou passar um pouquinho de gema em cima, tá bom? E nisso meu forno já estava ligado, 180 graus, pré-aquecendo. E aí nós vamos levar nossa rosca lá para cozinhar de 30 a 35 minutos, tá bom? O segredo para saber se está assado mesmo é quando você pega a forma assim e ela tá um pouco mais leve. Enquanto tá lá no forno, eu preparei a cobertura. Então eu misturei açúcar de confeiteiro com um pouquinho só de leite. Você vai colocando, misturando e vê a quantidade que você deseja. Se você quer mais mole, mais dura a sua cobertura, tá bom? Eu só deixei assim mesmo. E aí, quando saiu do forno, olha que lindo que ficou a nossa rosca. Mas vai ficar mais lindo ainda, porque eu vou colocar a cobertura por cima, colocar mais frutinhas para decorar. E fica assim, divino. A parte que você come, que tem o açuquinha junto com as frutinhas, é assim, é uma experiência maravilhosa. Eu recomendo, faça na sua casa, que é muito gostosa e muito saborosa. Gente, não tem erro essa receita, viu? Eu ainda decorei a lateral do prato também, fui colocando bastante cobertura e coloquei mais frutinhas em cima, do lado. E é isso, gente. Não tem erro. E o resultado final, coloquei ainda umas cerejas por cima, que eu adoro cereja em calda. Se você gosta também, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu adoro essa cereja. E aí, de pertinho para vocês, o resultado de como ficou essa rosca natalina maravilhosa, super fácil de fazer. Dá um trabalhinho? Dá, tem que deixar crescer, mas é muito gostosa e assim, vale muitíssimo a pena. Então, se você gostou, já deixa um like aqui para Clown. Se inscreve se você for novo por aqui. Nós temos receitas de segunda, terça, quinta e sexta, tá bom? Sempre às 5 horas da tarde. Então é isso. Um super beijo e até a próxima. Tchau!